Bem, vamos dar início ao seminário O Crime e a Notícia, que é realizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, com o apoio da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Este seminário faz parte do projeto Olhar Crítico, idealizado pelo IDDD e que tem o apoio da família a Jacob e Beth Laffer. Em nome dos organizadores do evento, agradeço a presença das seguintes autoridades que aqui compareceram. O doutor Leandro Sarcedo, que é vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, que aqui representa seu presidente, Marcos da Costa. Doutor José Carlos Dias, que é conselheiro do IDDD. Guilherme Madi Rezende, que é diretor do IDDD. Augusto de Arruda Botelho, vice-presidente do IDDD. Renata Mariz de Oliveira Mendonça de Alvarenga, diretora do IDDD. E o Marcelo Beraba, que é diretor da ABRAGE. Eu gostaria de convidar ao palco os representantes das entidades que organizam esse evento para uma breve manifestação e convido, portanto, a doutora Marina Dias, que é presidente do IDDD, doutora Mariângela Magalhães, presidente do IBCCRIM, e Guilherme Alpendre, diretor executivo da ABRAGE. Passo a palavra para Guilherme e, na sequência... Pois não. Desculpe, as placas são da primeira palestra. Na sequência, já daremos início a estas palestras. Ok. Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença. Em nome da ABRAGE, eu também gostaria de agradecer a parceria do IDDD e do IBCCRIM. Eu vou ser muito breve. Desde a sua fundação, em 2003, a ABRAGE vem se dedicando ao aprimoramento do trabalho do jornalista brasileiro. E esse aprimoramento, desde que a ABRAGE foi fundada, ele se dá principalmente por meio de treinamentos, de seminários, de capacitação do jornalista. Então, para nós, isso aqui é um evento que está dentro do principal foco do nosso estatuto. A nossa missão estatutária está aqui mais do que bem representada nessa parceria tão importante que vai aproximar dois mundos que seduzem muito as pessoas, né? As pessoas têm uma certa atração pelo mundo do direito e pelo mundo do jornalismo. E dentro desses dois mundos, talvez... na opinião de alguns, são mundos que abrigam grandes egos, também tem grandes conflitos de interesses até entre esses dois mundos. E a gente espera que esse seminário, essa parceria, seja uma oportunidade para que esses dois mundos se entendam melhor e possam trabalhar juntos por uma sociedade melhor. Obrigado. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar
o Guilherme Alpendre, diretor executivo da Abrage, e a Marina Dias, presidente do IDDD, dizer que é com imenso prazer que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais concretiza mais um projeto em conjunto com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, dessa vez contando também com a parceria da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Quero registrar também o apoio que estamos tendo nesse evento da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo desse seminário é propor a reflexão entre jornalistas e operadores do direito acerca da cobertura da imprensa sobre casos criminais, sob a perspectiva da observância das garantias constitucionais, individuais, que é, sem dúvida alguma, de absoluta relevância na sociedade brasileira atual. Se o fenômeno criminal sempre atraiu a atenção e a curiosidade de todos, é visível que nos dias de hoje assumiu um certo protagonismo social ao despertar preocupações e medo, gerando consideráveis expectativas em relação ao seu enfrentamento, sua punição, sua solução como problema social. Não há dúvida de que a sociedade da informação na qual vivemos e muito contribui para o despertar desses sentimentos e sensações, já que o crime é comumente destaque entre as notícias divulgadas diariamente. Embora dialogar a respeito desse tema não seja tarefa simples, no dia de hoje teremos certamente várias e preciosas oportunidades de aprofundar esse debate e de permitir a identificação de problemas e o encaminhamento de soluções para as várias questões enfrentadas por jornalistas e também por operadores, por profissionais da área jurídica. A reflexão acerca da função social da imprensa na cobertura de casos criminais, segurança pública e política criminal, assim como o debate sobre os contornos éticos no relacionamento do profissional da imprensa e os operadores do sistema de justiça criminal, por exemplo, são alguns dos enfrentamentos a serem feitos nesse seminário. Sem me alongar demais, eu quero, mais uma vez, ressaltar a importância desse evento, cumprimentar e agradecer a todos os que trabalharam para a sua realização, e aqui eu peço licença à Marina, ao Guilherme, quero fazer um agradecimento especial aos funcionários do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e aos nossos colaboradores, estagiários que participaram dessa organização, e dos nossos diretores, o doutor Cristiano Marona, que esteve à frente desse projeto pelo IBCCRIM, e também o doutor Carlos Vicumanhas, que colaborou na feitura do guia de verbetes, que vai ser lançado ao final do dia. E, por fim, apenas para ratificar, quero apenas ratificar que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais acredita na convivência pacífica e harmônica dos direitos fundamentais próprios de uma sociedade democrática, entre os quais, sem dúvida nenhuma, o de livre informar e o de não ser privado de sua liberdade, senão em razão do devido processo legal. Obrigada, bom seminário a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença aqui de todos que estão aqui cedendo aí parte do seu dia para participar de uma discussão que é tão importante e relevante para as organizações que estão realizando e para todos que trabalham, né, com esse tema. Gostaria de agradecer especialmente ao Guilherme e à Mariângela por essa parceria tão fundamental e tão relevante. Eu fiz aqui uma colinha para que eu não esqueça de algumas coisas que eu gostaria de falar. O IDDD realizou o projeto Olhar Crítico, que consiste em realizar uma reflexão entre operadores do direito e jornalistas acerca da cobertura pela imprensa de casos criminais sob a perspectiva da observância das garantias constitucionais individuais. Em 2012, com o apoio financeiro da família Laffer, o IDDD finalmente conseguiu colocar em prática o projeto, iniciando uma série de debates extremamente produtivos nas redações de veículos de imprensa. Como forma de levar essa importante discussão além das redações, estamos hoje realizando esse seminário em parceria com a Abrage e o IBCCRIM, para amplificar o alcance desse tema, contando também com o apoio da Escola de Direito da GV e do Tribunal de Justiça, que nos cedeu esse espaço tão histórico da cidade.
Hoje temos a rara oportunidade de juntar operadores do direito e jornalistas para refletir não só acerca da cobertura jornalística de casos criminais, mas também sobre o papel de cada ator no sistema de justiça na construção da notícia. Costumo dizer que a justiça só se realiza quando há equilíbrio entre acusação e defesa, assim como a boa reportagem é fruto da apuração cuidadosa de todos os lados envolvidos. E é exatamente com essa convicção que iniciamos os trabalhos de hoje, em que jornalistas, advogados, juízes, promotores e delegados se reúnem para estabelecer um debate qualificado que tenha como meta o fortalecimento de pilares que sustentam a democracia: o direito de defesa, a presunção da inocência, a liberdade de imprensa e o direito à informação. Embora estes sejam princípios basilares da democracia, não é incomum perceber no dia a dia da produção de notícias que essas garantias individuais previstas no artigo 5º da Constituição Federal entram em choque. No entanto, o que não podemos nem queremos perder de vista é que se tratam de garantias, antes de mais nada, do cidadão, que servem tanto para protegê-lo do poder opressivo do Estado, como para garantir que tenham acesso a uma imprensa livre e atuante. Antes de pensar na fricção, é fundamental perceber que estamos todos do mesmo lado da cerca, tentando construir um país mais justo, tolerante e transparente. É isso. Muito obrigada. Temos um dia extenso hoje. Eu agradeço as palavras dos organizadores do evento e, já desfazendo a mesa, daremos início à primeira atividade da manhã. Obrigado. Eu convido para compor a mesa, cujo tema será o Direito de Defesa, Imprensa e Democracia, o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que é advogado criminal, associado fundador do IDDD, ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, ex-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e ex-secretário de Justiça e de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Convido também o professor Eugênio Bussi, que é jornalista, professor, doutor da ECA USP e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Foi presidente da Radiobras, conselheiro da TVE do Rio de Janeiro e também da Fundação Padre Anchieta. Escreve quinzenalmente para o jornal Estado de São Paulo e para a revista Época. Integra o Conselho Consultivo do Instituto Vladimir Herzog e da revista Interesse Nacional e da revista da Pesquisa FAPESP. É autor de Sobre Ética e Imprensa, pela Companhia das Letras, Em Brasília, 19 horas, pela editora Record, e A Imprensa e o Dever de Liberdade, pela editora Contexto, entre outros livros. Como mediador desta mesa, convido o doutor Teodomiro Dias Neto, que é advogado criminal, professor da Escola de Direito da Getúlio Vargas, e a quem passo a palavra imediatamente. Por favor, professor. Bom, eu, de forma atabalhoada, assumo aqui a mesa, mas eu ainda não sei exatamente o tempo para cada um, como é que ficou definido? 1h30 de introdução. 20 minutos? Tá, então, bom dia a todos. Vamos começar, então, esse dia dedicado ao crime e à notícia. E eu passo a palavra ao Eugênio Bussi, pelo tempo de 20 minutos, depois Dr. Maris, mais 20 minutos, e aí abrimos o tempo para as questões. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de iniciar, eu preciso cumprimentar o IDDD pelo excelente trabalho que ele vem realizando, nas pessoas da Marina Dias Werneck de Souza, da Renata Maris de Oliveira Mendonça de Alvarenga, da Cristina Shoa, da Flávia Ralph, com quem eu mantive algumas conversas ao longo desses tempos,
Eu deixo aqui registrado meus cumprimentos e o meu grande otimismo com esse trabalho que vem acontecendo, que aponta na direção de uma ponte institucional que precisa ser erguida no Brasil, que é justamente a ponte entre direito e jornalismo, o mundo jurídico e o mundo da comunicação, mas especificamente o mundo da imprensa. O nosso conhecimento recíproco é muito ainda precário. Nós vamos precisar, nos próximos tempos, de muitos estudos compartilhados, de ações compartilhadas. Tá dando? Eu não sei se eu sinto alívio pelo fato de que vocês não ouviram nada do que eu disse até agora, mas eu preciso perguntar, deu para ouvir o que eu estava falando? Então, a minha saudação, embora em baixo volume, era intensa e verdadeira, e eu acredito que nos próximos tempos nós vamos ter que ter estudos compartilhados, ações conjugadas e, acima de tudo, convivência. Os agentes, os operadores de justiça precisam conviver com jornalistas, muito mais. E isso é um bom anúncio dessa necessidade. Eu queria cumprimentar também o Guilherme Alpendre, da Abrage, Marcelo Beraba, da Abrage, que está aqui, uma instituição da melhor qualidade e que tem arejado muito a vida da imprensa brasileira, e a Mariângela Magalhães, do IBCCRIM, direito e no mundo da imprensa, e eu estudei direito, estudei jornalismo, e conheci alguns dos egos, e recentemente, pensando sobre isso, me ocorreu, em face dos publicitários, que eles tinham um ego muito grande, e eu estava acusando os publicitários de ter um ego grande, e disse: vocês acham que acima de vocês só Deus. Depois, olhando para dentro do meu mundo, para os jornalistas, eu concluí que os jornalistas são piores, porque alguns jornalistas acham que são Deus. E aí, olhando para os advogados, me ocorreu que os advogados são um caso mais grave, porque eles acham que até Deus tem direito de defesa. Deus é bacharel em direito. Mas o que eu vou dizer aqui gira em torno de uma das encomendas que os organizadores desse evento nos deixaram, que é liberdade de imprensa é um valor absoluto. E eu queria trabalhar um pouco a ideia da relação entre imprensa e algumas faces do mundo jurídico, em especial com o processo penal e com, claro, a instituição do direito de defesa. E começo com uma ideia muito simples. Assim como o Estado de Direito não pode conceber um obstáculo para um cidadão que busque a justiça, não pode haver um obstáculo também para um cidadão que busque se informar ou se dirigir ao espaço público. Nós estamos aqui diante de duas liberdades fundamentais que não podem conhecer limitações, e nós precisamos entender em que termos eu vou propor isso, mas que, mais do que isso, precisam ter consciência de que uma existe porque existe a outra, e vice-versa. A liberdade de imprensa não poderia existir se as pessoas não tivessem acesso à justiça. E o acesso à justiça é muito maior num ambiente em que a liberdade de imprensa é plena. São valores interdependentes, mas poderíamos pensar neles
não como valores absolutos, exatamente, mas quase isso. Eu quero explicar, então, um pouco essa ideia. A expressão valor absoluto nos remete a um conceito de direito absoluto, e isso pode nos levar a alguns equívocos. Um deles é uma mentalidade prévia, segundo a qual os direitos convivem num mesmo espaço e num mesmo tempo, de tal maneira que um direito limita o outro. Isso é um senso comum, muito caro, muito importante, não deve ser rejeitado, mas que, por vezes, produz equívocos. Nós dizemos, com muita frequência, que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro, e é uma forma variante daquela outra ideia, o direito de um termina onde começa o direito do outro. Na imaginação, nós teríamos, então, uma espécie de condomínio, uma terra loteada, ou mesmo um planeta, com os países distribuídos pelo mapa. A ideia de soberania nacional traz esse senso. A soberania de um país existe dentro do território deste país. Ela não vale no território do outro. A soberania de um termina onde começa a soberania do outro. Mas numa democracia, e eu não vou perder tempo com isso, num mundo que se globaliza, tendo a humanidade como protagonista, os direitos não convivem em territórios isolados, com fronteiras mais ou menos tensas. O direito começa de um quando começa o direito do outro. Essa ideia, que se traduz numa frase que poderia ser a seguinte: a liberdade de um começa onde começa a liberdade de outro, não deveria ser entendida por vocês como uma ideia original. Eu conheço referências a essa ideia, vindas do professor da PUC, o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, e mesmo o professor da São Francisco, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, já propôs essa frase também. A liberdade de um começa onde começa a liberdade do outro. É em um mundo desse tipo que nós precisamos entender a convivência entre o direito de defesa e a liberdade de expressão. Uma não compete com a outra. Mas se eu digo que o direito de se informar e de se expressar não é e não deveria ser entendido exatamente como um direito absoluto, eu preciso ter alguma solução para dizer que esse direito, embora não seja exatamente absoluto, ele não pode ter restrição de nenhum tipo. Ora, então ele é absoluto. A melhor solução para essa indagação talvez tenha vindo do acórdão publicado no dia 6 de novembro de 2009 no Diário de Justiça, redigido pelo então ministro Carlos Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal. Foi ele, nesse acórdão, que deu a redação final à decisão da Corte, que sepultou de vez a antiga lei de imprensa, a Lei Federal número 5.250, de 67. E, nesse acórdão, ele põe em bons termos o valor da liberdade de imprensa. Ele defende a tese de que a liberdade de imprensa, que inclui a liberdade de expressão, inclui o direito à informação, e não é um erro pensar que o direito à informação é a outra face da moeda da liberdade de expressão, ou que a liberdade de expressão se dirige ao direito à informação, e o direito à informação procura a liberdade de expressão. Pois bem, a liberdade de imprensa precede outros direitos. Haveria, então, uma precedência. Raciocínio que, por sua vez,
é bastante convincente. Recentemente, num debate, eu ouvi uma contra-argumentação de alguém que disse o seguinte: entre a liberdade de imprensa e os direitos humanos, eu fico com os direitos humanos. E eu pedi para parar a fita naquele momento. Mas como assim? Haveria, então, uma escolha possível entre a liberdade de imprensa e os direitos humanos? Não seria liberdade integrante dos direitos humanos? Historicamente. Ora, a liberdade de imprensa está no artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. A liberdade de imprensa é consagrada de forma inequívoca na primeira emenda da Constituição Americana, em 1791, e o entendimento, a jurisprudência positiva, afirmativa desse postulado da primeira emenda passa a ganhar vigor a partir do século XX, mas já estava lá em 1791. A liberdade de imprensa aparece no artigo 19, com um nome de liberdade de expressão, liberdade de comunicação, dos direitos, da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, sempre dentro de códigos, de normas